aluno. E aí, fez a tarefa de casa? Qual era a tarefa de casa? Retrospectiva, anotações, marcação do território do inimigo. Agora, nós continuaremos a nossa caminhada rumo ao sucesso. O tema escolhido para hoje, crase. É um clássico? É um clássico. Por que clássico, professora? Por quê? Porque todas as bancas do território nacional, todas, organizam questões sobre a matéria crase. Ora no seu aspecto cartesiano, aquele aspecto que basta memorizar para acertar, ora no seu mundo mágico dos sentidos. A interpretação da crase, quero dizer, no seu aspecto semântico. É nesse momento que precisamos dobrar as atenções, ou melhor, triplicar, porque não é fácil enxergar os implícitos. E é sobre isto que falaremos agora, a crase e os implícitos. Verifique, cuidado com um substantivo que poderá estar implícito. Eu cheguei a Brasil, mas ela estava engarrafadíssima. Eu cheguei a Brasil, mas ela estava engarrafadíssima. Professor, esse texto apresenta um problema na estrutura. Confere? Não, meu aluno, não confere. Esse texto está politicamente correto. Só que você é convocado para ler as entrelinhas, o subtendido, o pressuposto. Claro que o contexto será decisivo. Quando você lê primeira oração, eu cheguei a Brasil. Claro que a estranheza vai fazer morada. Mas continue. Ela estava engarrafadíssima? Pergunto, essa Brasil pode ser o nosso país? Não, claro que não. Fica em um implícito a palavra avenida, tranquilamente inferida por você, porque a própria concordância já sinaliza. Então, eu cheguei à Avenida Brasil. O que aconteceu? O substantivo avenida aparece sugestionado, porque de fato ele está em um implícito textual. E esse implícito textual é facilmente identificado se você é um leitor atento. E a leitura exige exclusividade. Logo, se a avenida é substantivo feminino, claro que essa crase vai acontecer. Motivos já falados no primeiro bloco. Qual é a fórmula que obriga o surgimento da crase? Qual é a fórmula que você deverá memorizar para exercer o direito de crasear? Crasear é um neologismo, essa palavra não é oficial, mas é muito usada por nós. Qual é a fórmula? A fórmula, primeiro, para você julgar se há crase ou não, o primeiro passo é analisar o comportamento do termo antecedente. O termo antecedente, somente ele poderá cobrar a preposição a. Chegar. Quem chega, chega a algum lugar. Aproveito para comunicar que nós não chegamos em casa. Nós chegamos à casa. Nós não chegamos no trabalho. Nós chegamos ao trabalho. Voltando. Então, o verbo chegar, ele é regido pela preposição a, o que faz com que você já acenda a luz amarela de atenção. Poderá haver a crase? Claro que sim, mas a crase só acontecerá se o termo consequente apresentar ou condição para o artigo a ou for um demonstrativo, na forma oblíqua ou não, beleza? Aí você olha Brasil e rejeita, porque você pensa é o Brasil, mas quando você ler o contexto, você entende que é avenida, Avenida Brasil. Então a crase não só será bem-vinda, como ela será obrigatória. Primeiro, que a fórmula do A mais A aconteceu. E segundo, que não é uma avenida qualquer, é a Avenida
Brasil está determinada, ou seja, quem chega, chega a algum lugar, mais o A de avenida. Beleza, né? Isso cai em prova, professora? Meu aluno, você quer a verdade? É isto que cai em prova. Nós ensinamos as regras, nós trabalhamos com o politicamente correto para depois ousar e levar você para esse mundo mais ousado. O candidato que entender o objetivo da matéria crase, o motivo de se acionar a crase na nossa língua portuguesa, esse candidato não perde uma questão de crase e nem perderá. Muito bem, lá está o A, preposição, que vai ao encontro do ar artigo do implícito substantivo avenida. Belíssima, né? Belíssima questão. Há basicamente dois casos em que o vocábulo a pode ser um pronome demonstrativo equivalendo ao pronome aquela, antes do pronome relativo que e antes de preposição de. Cláudia, não entendi. Calma, você vai entender. Lembra, a letra A, ela receberá o acento grave se a preposição for encontro desse A artigo ou deste A pronome oblíquo demonstrativo, beleza? Mas, Cláudia, quando esse A será um pronome oblíquo demonstrativo? No comum, antes do pronome relativo que. Observe que o que traz uma marca que não pode ser ignorada. O pronome relativo que, ele não admite artigo antes dele. Não existe pronome relativo que com artigo na frente. Da mesma forma que não existe pronome relativo cujo com artigo antes nem depois. Como também não existe o pronome relativo quem com artigo antes. Esses três pronomes relativos, eles apresentam biografias fantásticas. As histórias deles são histórias fantásticas e que você não pode esquecer. Então, se antes do relativo que não pode haver artigo, isso quer dizer que nunca haverá crase antes do pronome relativo que, Cláudia? Não, eu não falei isso. Não haverá crase da preposição a com o artigo, mas poderá haver crase da preposição a com o pronome demonstrativo oblíquo. Ficou claro isso? Legal? Da mesma forma, não haverá crase com o pronome relativo quem? Crase antes com preposição e artigo, porque o a que antecede o relativo quem, esse a será sempre preposição. Muito bem, qualquer dúvida, dê uma olhadinha no capítulo de pronomes relativos da sua gramática. Esse capítulo está lá em morfologia, numa unidade chamada de pronomes. Beleza? Ok, vamos avançar. E antes da preposição, qualquer preposição? Não, olha que maravilha, só vale a preposição de. Preciso memorizar essa mensagem, Cláudia? Meu aluno, eu já memorizei. Vale a pena. Há basicamente dois casos em que o vocábulo a pode ser um pronome demonstrativo, equivalendo ao pronome aquela, antes do pronome relativo que e antes da preposição de. Claro que os exemplos convencem. Aqui chegou era minha filha. Aqui chegou era minha filha. Apareceu a palavra que. Qual é a classe gramatical desse que? Para você mandar bem, descubra a classe gramatical do a. Porque se esse a for artigo, meu aluno, esse que não poderá ser pronome relativo, exatamente pelo falado antes. O relativo que não aceita artigo antes. Agora, se esse a for um pronome demonstrativo oblíquo, lógico que esse que será o pronome relativo. E para descobrir, basta trocar o a por um equivalente. A que chegou era minha filha. Aquela
a qual chegou era minha filha. Então, eu não só troquei o a pela aquela, como eu aproveitei para trocar o que por um outro pronome relativo. O que é considerado o pronome relativo universal, porque ele aceita qualquer antecedente. O antecedente pode ser coisa, pessoa, imagem, sentimento, paisagem, lugar, tudo. Mas existe um outro, o segundo pronome relativo universal, que é o qual? Um excelente exercício de paráfrase, de reescritura, o qual também é um pronome relativo universal. Ele só perde para o quê? E aí, Cláudia, já entendi. Esse a é um pronome demonstrativo oblíquo, sim, e esse que é um pronome relativo. Sua filha é linda, mas a dele é muito mais. Cláudia, esse a é pronome demonstrativo? Sim, na sua forma oblíqua. Fácil descobrir isso quando se troca o a por aquela. Só que, professora, a senhora falou que no comum são dois casos. O a, quando seguido de pronome relativo o quê? E o a, quando seguido da preposição de. E eu não estou vendo a preposição de. Meu aluno, olha com mais carinho, olha com mais critério. Você concorda que dele é uma contração de de mais ele? Você não pode esquecer. Quando ocorre contração, quando ocorre combinação ou fusão, não há neutralização de preposição, a preposição continua sendo, inclusive, a primeira classe gramatical dessa matemática. Então, dele é um processo de contração da preposição de com o pronome pessoal ele. E aí, faz sentido tudo que foi escrito logo acima. Tranquilinho? Nós nos referimos a que chegou agora. E aí, meu aluno, pode ou não pode haver crase antes do pronome relativo que? Pode, só que essa crase nunca será fruto da matemática preposição mais artigo. Vamos treinar a fórmula? Vamos observar o motivo da crase. Nós nos referimos a que chegou agora. Para acontecer crase, preciso que você memorize. Eu tenho de ajudá-lo nesse momento. Primeiro passo, avaliação da regência do antecedente. Vamos fazer o mapeamento do termo antecedente a essa letra A. Referirmos. Quem se refere a alguém. 10, meu aluno. Mais uma vez. Quem se refere a alguém. Então, esse verbo, ele é regido por qual preposição? Preposição a. Beleza? Se ele é regido pela preposição a, existe proibição de crase, garantia de crase ou possibilidade de crase. Claro que você ficou com a terceira. Há uma expectativa para o fenômeno da crase. Essa expectativa só transformar-se-á em fato se o termo consequente apresentar a letra A, artigo ou pronome demonstrativo oblíquo, ou uma palavra inaugurada pela letra A. E vamos nós, o que surgiu? Surge a preposição a, mais o pronome demonstrativo oblíquo a. Nós nos referimos a aquela que chegou agora. Nós nos referimos a aquela a qual chegou agora. Desta feita, meu aluno, você adquire momentos cruciais para nunca mais cair em ciladas elaboradas por nós, professores, em relação a esse tema. Você está entendendo? Há muita coerência, há muita lógica, há muita análise matemática nos estudos da matéria crase. E se você possuir critério, disciplina, dedicação e lembrar que tudo nessa vida tem de ser bem feito, você está agora fazendo da maneira certa. Você está
anotando tudo que possa ser útil para você em dias de avaliações ou nos dias que você precisar acionar a crase no seu dia a dia. Reinando a paz? Beleza? Já elucidamos, já esclarecemos esse a pronome demonstrativo para que você não o confunda com a artigo? Ok, meu aluno, mas não paramos por aí. Há mais informações e nós vamos para mais uma. Sempre procuro fazer alusão às lições de paz. Olha o termo antecedente, alusão. Alusão é verbo ou é nome? Alusão, Cláudia, é nome, e é mesmo. Só que é um nome regido pela preposição a. Quem faz alusão a algo, a alguém. Então, você observe agora o termo consequente. O termo consequente à palavra as lições. Qual é a classe gramatical de lições? Substantivo. Esse substantivo é masculino ou feminino? Feminino. Ele está no singular ou no plural? Plural. Então você concorda que aquele S que acompanhou a letra A, esse S não pertence à preposição e sim a um artigo definido, feminino, plural, que determina o substantivo lições, pois não são lições quaisquer, são lições de paz. Faz sentido ou não faz? Então, alusão a algo, mais as, que neste momento é um artigo e não um pronome demonstrativo oblíquo. Meu aluno, fiz alusões às lições de paz e eu faço alusões às suas boas ideias. E daqui a pouquinho chegará a hora de discutir se as suas ideias apresentará ou não crase. Vamos para mais uma informação. O jogo é sempre nocivo àqueles que se viciam. E é uma verdade, mas está em jogo a crase que apareceu no vocábulo aqueles. Observe a queda de um mito. Qual mito, professora? Há ainda pessoas que acreditam que a crase não pode acontecer diante de palavra masculina. Alguém algum dia falou isto e a humanidade acreditou. Não é a palavra masculina que inibe o fenômeno da crase, e sim a ausência da possibilidade da fórmula mágica A mais A. Mas se essa palavra masculina, se ela própria for inaugurada pela letra A, meu aluno, diga-me, como evitar o fenômeno se o termo antecedente já é regido pela preposição a? Faz sentido ou não faz? Então, vamos derrubar esses mitos que estão no meio do caminho, só ocupando espaço. Não adianta, é a qualidade, não a quantidade, que fará a diferença. Então, o jogo é sempre nocivo. Se é nocivo a alguém, a algo. Já temos o antecedente regido pela preposição a. Mas isso, Cláudia, é garantia de crase? Já vimos que não. Vimos que o fenômeno da crase, ele parte sempre de uma necessidade do encontro dos iguais, dos fonemas vocálicos iguais. Mas para a nossa aula, só o encontro do A mais A nos interessa, porque só essa fusão receberá o acento grave. Aproveita esse momento para marcar um território. Acento grave e acento agudo não são sinônimos, nem são iguais. O acento grave vai numa direção, o acento agudo vai em uma outra. O acento agudo serve para marcação da sílaba tônica. E esse também só aparecerá se a regra autorizar. Mesmo diante de uma sílaba tônica, você poderá ser proibido de anunciar essa força por um acento agudo. Mas
O acento grave anuncia fenômeno de fusão e esse também nem sempre aparecerá. E isso não quer dizer que não esteja ocorrendo uma fusão naquele momento. Há fusão, mas eu não posso usar o acento grave. Por quê, Cláudia? Porque há regra proibitiva no contexto. Daqui a pouquinho nós falaremos sobre essas regras proibitivas que são muito importantes. Mas por hora, nociva àqueles que se viciam. Então, nociva regida pela preposição a, que vai ao encontro de aqueles que começa pela letra A. O que isso dá? Crase. Dá o fenômeno da crase. Olha lá o acento grave. Professora, esse acento grave é facultativo ou obrigatório? Meu aluno, falaremos sobre isso no momento semântico. No momento, agora, você vai anotando e dominando o que a gramática instrumental determina. Mas claro que a gramática instrumental vai entrar em certos conflitos com a nossa poderosa semântica, mãe dos sentidos. E se o assunto é sobre lógica, a semântica sai na frente. Depois de tudo, assistir aquilo foi triste. Olha lá, olha quantas vezes no nosso dia a dia nós acionamos o fenômeno da crase sem nos darmos conta. Se eu assisto a algo, no sentido de ver, presenciar. Então, eu assisto a algo. Esse verbo também é regido pela preposição a. Logo, há uma expectativa de crase. Para essa crase se efetivar, eu preciso do consequente. E quando eu analiso a palavra que vem após, eu descubro que aquilo, apesar de ser masculino, ele é inaugurado pela letra que nós precisamos. Letra A. E no que vai dar? Crase, meu aluno, vai dar o fenômeno da crase, porque a preposição do verbo assistir no sentido de ver é a preposição a. Essa dá-se-á por satisfeita ao encontrar o a, que é o primeiro fonema constitutivo da palavra aquilo. Eu acho que já ficou claro que esse mito de que é proibido crasear antes da palavra masculina, esse mito já foi por água abaixo. Não é verdade? Meu aluno, reinando a paz, todas essas informações estão sendo bem administradas por você? Sabe como e quando você terá certeza de que você está dominando, entendendo, compreendendo tudo que eu estou compartilhando? Quando você for ao encontro das atividades mais avançadas e resolver cada uma com simplicidade, paz no coração, domínio cognitivo sobre a matéria. Isso sim convence o candidato, porque há momentos que esse candidato assiste a essas aulas e acha tudo muito simples, porque o professor está no comando. E ele vai para uma batida muito didática e às vezes nós criamos a ilusão no candidato de que essa matéria é muito fácil, ou pelo menos não apresenta grandes complexidades. Só que cuidado, parecer não é ser. A hora da vera, a hora da verdade é quando você, no silêncio dos seus estudos, você for ao encontro das atividades avançadas e conseguir, com fluidez, acertar a primeira, acertar a segunda, acertar a terceira e, para que não haja espaço para a sorte, acertar e fundamentar. Porque quando você fundamenta uma decisão, quando você fundamenta uma escolha, você prova que realmente dominou o assunto. Quantas vezes você acerta uma questão lá no concurso público, mas você não consegue explicar o porquê do acerto? Está valendo. Está valendo porque nós queremos pontos. Mas convenhamos, lá no seu interior, você deve falar para si, né? Caramba, eu acertei na sorte. Só que a sorte não costuma bater duas vezes. E essa matéria, ela não cai duas vezes. Ela cai 3, 4, 5 vezes, porque é o nosso clássico. É um clássico da sintaxe. Então, meu aluno, não dá para continuar
perdendo pontos com a matéria crase, mesmo porque ela é acionada também na hora de se interpretar um texto. Quando você domina a matéria crase e sabe o motivo da crase acontecer, você interpreta um texto com maior precisão. Vamos continuar? Casos obrigatórios. Agora, exatamente nesse momento, nós daremos início aos casos. Os estudos da matéria crase dividem-se em 3 momentos: casos obrigatórios de crase, casos facultativos de crase e os casos proibitivos. Cláudia, qual é o mais importante? Tempo para você responder a essa pergunta. Claro que todos apresentam a mesma importância. Basta você negligenciar em um desses casos para o seu ponto e para o ralo. Então, meu aluno, postura erecta. Postura de conforto não combina com esta aula, com nenhuma aula. Eu já falei para você em determinado encontro que estudar sentado naquela cadeira confortável ou estudar no sofá, pior ainda, na cama, é um convite para o dormir. O sono vai chegar. É como você estivesse enviando para o seu cérebro o comando. E que comando é este, meu aluno? Se eu estou na cama, o cérebro vai interpretar: epa, o meu dono foi para a cama, logo o meu dono quer dormir, logo o sono tem de chegar. E é por isso que muitos brasileiros falam: professora Cláudia, o ato de ler, a leitura, é o meu melhor sonífero. Cláudia, quando eu começo a ler, me dá sono. A leitura é um excelente sonífero, meu aluno. Eu quero que você agora explique como você está praticando esse feito. Você escolhe os melhores cantos da sua casa para ler? Você escolhe aquele local confortável? Porque é impossível. A atividade de leitura é uma atividade tão desgastante, que ela não deveria causar sono, deveria tirar o sono, causar insônia, porque é uma dinâmica onde você, leitor, participa da trama, você é um coadjuvante. Quando você, ao ler, você adquire o sono, você quer escutar a verdade? Você não está lendo, você está numa pseudo-leitura, numa leitura falsa, porque o ato de ler é o envolvimento, e é esse envolvimento que prende você a uma trama. Em resumo, nós não estamos lendo um livro, nós estamos estudando uma gramática instrumental, mas os comandos são iguais. Se você está agora sentado em uma cadeira apropriada, claro que o seu poder de concentração, ele é apreciado. Não há dúvida com relação a isto. Se a iluminação é de boa qualidade, os olhos agradecem e um copo de água é vital. O cérebro precisa dessa oxigenação. Falando em oxigenação, não podemos esquecer que a atividade física tem tudo a ver com esse momento. Há candidatos que pensam que vão ganhar mais informações papirando 24 horas por dia, trancados em um quarto ou em um cursinho. Meu aluno, equilíbrio é a palavra de ordem. Nem tanto céu, nem tanto terra. Você precisa estudar, sim, sentado, assistindo a uma aula, executando tarefas, mas faz parte da qualidade da aprendizagem você parar um determinado tempo do seu dia e fazer uma atividade física, que pode ser correr, nadar, malhar, não interessa. Você precisa se desligar desse mundo cognitivo para o cérebro e voltar forte para esse momento que não é nada fácil. Nós sabemos que a caminhada não é moleza, ainda mais tratando-se desse tsunami chamado língua portuguesa, muito amada, mas muito temida. Motivo? A sua riqueza. É um dos idiomas
mais difíceis do planeta. Meu aluno, depois desse momento de van, nada melhor que o tempo para você anotar tudo de relevante que foi informado e aí sim nós voltaremos para os casos. E aí, passo a passo, você ao meu lado e eu só avançarei quando você der o sinal. Ok, Cláudia? Mais uma que eu dominei. Até nosso próximo encontro.